Olá, povo de Deus! Que a graça e a paz de Cristo esteja presente em sua vida e no seio da sua família. Eu sou o pastor Vandelcio, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, em Belém do Pará. E é chegado o momento do nosso vídeo intitulado Palavra de Vida. E o texto que eu separei para a nossa meditação nesta palavra de vida de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, dos versículos 20 até o 24. A Sociedade Bíblica que fez a impressão da Bíblia Sagrada, na versão brasileira, no português, intitulou esta passagem de Mateus, capítulo 11, do 20 ao 24, com o seguinte título: Ai das cidades impenitentes. Diz assim o texto: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. E o versículo 24, concluindo esta leitura, diz assim: Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24, sob o título Ai das cidades impenitentes. Aqui Jesus está falando de 3 cidades que receberam muitos milagres realizados por ele. Contudo, essas cidades não experimentaram o arrependimento. Permaneceram duras, permaneceram resistentes ao Cristo bendito de Deus. E fala de 3 cidades que, se tivessem tido ou se tivessem recebido o que Corazim, Betsaida e Cafarnaum, essas 3 outras cidades, se tivessem recebido os milagres que essas cidades receberam, elas teriam se arrependido. E aí ele está falando de Tiro, Sidom e Sodoma. As cidades de Corazim e Betsaida
elas, visitadas por Cristo, vivenciou tempos gloriosos, porque por onde Jesus andou, milagres aconteceram. E aqui fica uma lição para nós, nesta palavra de vida. O encontro com Cristo, a mudança de vida, ela não está condicionada à realização de milagres. Porque se assim fosse, essas cidades que vivenciaram os dias gloriosos do ministério terreno de Cristo teriam se convertido, teria acontecido um arrependimento nacional, mas não aconteceu. Ainda as populações nessa época, nessas cidades agarradas aos seus prazeres, os milagres aconteceram diante deles e eles não se aperceberam. E ele fala então de 3 cidades, Tiro, Sidom, ali no litoral da Fenícia, no litoral do atual Líbano. Se eles tivessem recebido as visitas do Cristo e tivessem contemplado os milagres que Ele operou, diz o Senhor Jesus que eles teriam se arrependido. Diz ainda que Sodoma, a cidade que foi destruída pelo fogo por causa da sua pecado de imoralidade, teria permanecido até hoje se lá em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que Jesus operou em Cafarnaum. Contudo, Cafarnaum, diz Jesus, será destruída porque não se converteram, não se arrependeram, não se voltaram para Deus, apesar dos muitos sinais que Ele operou. Então isso é uma realidade para nós hoje. Quantas pessoas da nossa família, do nosso círculo social no trabalho, na escola, na faculdade, na nossa vizinhança, quantas pessoas conhecemos que têm experimentado da bênção de Deus, mas permanecem com o coração endurecido para o Senhor. O Senhor opera, o Senhor abençoa, o Senhor abre portas, mas às vezes o agradecimento é tributado a divindades, a imagens, a padroeiros e padroeiras, se fazem pagas de promessas, se pagam sacrifícios, mas a Deus, que é Ele é quem opera o milagre, Ele é quem derrama a bênção, Ele é quem faz chover sobre a terra, eles não tributam a Deus a glória que lhe é devida. Permanecem rebeldes ao Senhor, permanecem de costas para Deus, e isso lhes trará o juízo terrível, juízo que será aplicado pelo próprio Deus. Jesus disse: olha, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, se em Tiro, em Sidom, em Gomorra tivessem sido operados os milagres que foram operados nos termos de vocês, eles teriam se arrependido, mas quando vier o juízo sobre eles será menor do que o juízo que virá sobre vocês. O juízo de Deus tarda, mas não falha.
Então, olhando para esse texto, eu quero trazer para nós, nesta palavra de vida de hoje, que nós devemos ser gratos ao Senhor, que nós devemos louvar o Senhor, que nós devemos agradecer ao Senhor, porque é de Deus que desce a bênção, é o Senhor que derrama os seus milagres, Ele é quem nos abençoa. Não transfira para outro aquilo que você pode enxergar e ver, as coisas que estão acontecendo em sua volta, no seio da sua família. Você pode ser grato, você pode agradecer a tudo quanto o Senhor tem feito por você e pelos seus. Amém? E mais importante, se um juízo de Deus virá sobre toda a humanidade, nós precisamos de nos arrepender e crer em Cristo, Filho de Deus, como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém.